Boa tarde, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Hoje estamos aqui na parte 3 com a doutora Regina Abduções. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Dorim, boa tarde, pessoal que está nos seguindo aí, né? Trazer um pouquinho mais de assunto das regressões e das abduções para vocês. Bom, pessoal, vocês viram que hoje está um pouco de delay na internet. Eu estava em casa fazendo a live da Karen, a internet lá não está boa. Aí eu vim para o Galáctica, a internet também está desse jeito. Então, tá geral. Doutor, eu tenho aqui umas perguntas que eu separei da última live. Vamos lá, que vou pegar agora aqui. Olha, alguns perguntaram muito. Percebi que nesses trabalhos que você faz com regressão, vai mais além do que ver vidas passadas. Pelos casos que contou, poderia descrever mais o que é possível acessar num trabalho deste? Ah, tá. Eu acho que é porque eu estava contando. Bom, eu realmente contei coisas que foram além de regressões de vidas passadas, né? Eu contei daquele sol que aquela cliente acessou, aquele sol aonde as pessoas morrem, né? A alma da pessoa morre. Interessante que uma das pessoas que assistiu aí me mandou um texto bíblico, pena que eu não separei para pegar, um texto bíblico onde fala que existe a morte da alma, onde se recomeça de novo como centelha divina, mas ele diz lago de fogo na Bíblia, não diz um sol, né? Mas um lago de fogo. Então, quer dizer, que tanto que eu pesquisei atrás disso na época e não encontrei. Agora uma pessoa me mandou esse texto. Então, tá aí para quem quiser pesquisar, quem se interessou, que teve muita gente perguntando. Bom, mas vai além mesmo, porque quando você entra num estado expandido de mente, muita coisa você pode acessar. Você pode acessar os seus mestres, você pode acessar seu eu superior, você pode acessar coisas do universo, você pode acessar conhecimento, e às vezes o que está próximo a você, o seu mentor, ou um ser das estrelas que está junto com você, também começa a se apresentar e a trazer conhecimento. Então, eu digo que quando eu vou regredir uma pessoa, ou fazer um trabalho de hipnose, a gente nunca sabe o que vai acontecer ali. É sempre um mistério. Claro que tem os que seguem o padrão, regridem vidas passadas, regridem para a vida intrauterina, regridem para onde aconteceu o trauma, quando sabe que tem o trauma. Mas muitas vezes, e principalmente quando são as regressões espontâneas, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Porque quando é espontâneo, pode acontecer qualquer uma dessas coisas que eu estou dizendo e muito além. Eu posso dar mais um exemplo. Teve uma ocasião em que uma senhora foi se tratar comigo. Eu já tinha tratado a filha, daí ela resolveu ir fazer um tratamento que ela falava assim, eu não sei por quê. Eu não tenho muita coisa para vir aqui, mas eu tenho uma coisa aqui dentro de mim falando para eu vir fazer hipnose. E todas as vezes que eu ia fazer a hipnose com ela, ela regredia espontaneamente para alguma existência passada. Só que lá pela terceira vez, ela não regrediu, ela começou a falar para mim que tinha um anjo, como se fosse um anjo, um ser muito brilhante, muito grande, do lado dela, falando para ela que ela era uma curadora, ela curava, e por isso que as mãos dela viviam vermelhas e quentes. Percebe sua mão tem dom de cura. E ela começou a falar isso para mim e falou: chegaram muitos anjos, bem menorzinhos,
Eles estão todos aqui e todos querem trabalhar com cura nesse planeta aqui, nesse momento, nessa situação que o mundo se encontra. Só que aconteceu uma coisa inédita neste dia, nesse momento. De repente, ela levantou da cadeira e segurou no meu pé esquerdo. Segurava no meu pé esquerdo, no meu tornozelo, e falava assim para mim: me ajuda, me ajuda. Tem uma coisa horrível aqui no pé desse moço. Tem uma coisa horrorosa, uma coisa escura, gosmenta, preta, horrível. Me ajuda a ajudar esse moço, coitado. E era assim, bem dramatizado o negócio, né? Ela estava em estado de desespero até. E eu falava para ela: calma, calma, nós vamos ajudar esse rapaz. Você tem certeza que é perna de um rapaz? Tenho, é perna de um rapaz jovem, eu consigo ver até os pelos, consigo ver tudo. Eu falei: então calma, esse negócio que você quer tirar daí para tirar? Tem que tirar, precisa tirar, tudo era assim. Aí eu peguei um negócio qualquer que eu tinha lá e falei: pode jogar tudo aqui. Aí ela fazia os gestos com as mãos, assim, ia lá no meu pé. Ah, interessante, olha o detalhe. Quando eu fui para lá pegar o negócio, quando eu voltei, eu pus o meu pé direito na frente. E ela foi aonde estava o esquerdo. E nessa ocasião, o meu filho estava se tratando de câncer no pé esquerdo. Então, eu fiquei muito emocionada também, né? E ela também, porque ela falou: eu tô tirando o que tinha no pé desse rapaz, tinha uma coisa muito feia. E aí ela limpou. Aí até quando ela terminou, eu falei: você limpou direitinho isso aí, vê se não ficou nada. Vamos, nós temos tempo aqui para limpar. Então ela limpou tudo e depois terminou o trabalho, né? Ela falou, eu falei para ela: olha, eu acho que você ajudou a curar uma pessoa hoje. Ela falou: doutora, eu tenho certeza, eu só não sei quem que é, mas eu fiz uma cura hoje. Então, assim, aquilo para mim foi no pé do meu filho, não tinha outra explicação, né? E realmente era um câncer ósseo e ele curou. Ele se curou desse câncer ósseo, que é muito difícil a probabilidade de cura. E graças a Deus curou. Então, também essas coisas acontecem além, né, extraordinários. Esses são os casos extraordinários, anômalos e extraordinários, porque não é um quadro comum de se acontecer. Então, quando a gente está com a mente expandida, ou quando a gente se abre, né, permite que a mente se abra, a pineal possa trabalhar e você se entrega confiando no terapeuta, não tem o que não possa acontecer ali. O negócio é o terapeuta ou o psicólogo, no caso, conduzir, né? Saber conduzir, porque acontece de tudo. E geralmente, por mais que aconteçam muitas coisas ali, tem que dar um jeito do paciente sair bem. A finalizar é muito importante. Finalizar, retirando toda a carga energética, fazendo limpeza, né? Deixando a pessoa num estado agradável, se ela passou por vida intrauterina, ou se ela passou por vidas passadas, até chegar no momento onde ela se encontra bem, para fazer todo o caminho de volta, que é outra coisa importante numa regressão. Então, acho que eu respondi isso daí, né? E se for explorar, eu tenho muito mais coisas para contar, mas muito interessante de seres que vieram daquele planeta que foi extinto e eles vieram para a Terra. Como que se chama? Me deu um branco agora. Que eu também tive uma cliente que nem sabia de nada disso. E aí Capela, ela falou: eu estou vindo de Capela, não sei o que é Capela, mas eu sei que eu estou vindo de Capela. Eu falei: Capela existe, depois eu explico para você. Então, depois ela foi estudar, foi pesquisar, mas ela viu a vida dela em Capela. E viu quando ela teve que sair de Capela e que a viagem dela de Capela para a Terra, e ela conta da Terra
quando ela chegou aqui, os homens não eram totalmente erectos ainda, eram peludos e andavam um pouco rebaixado. Era tudo muito primitivo, muito primitivo. E ela descrevia os lugares. E interessante que nesse período que ela estava fazendo terapia, surgiu uma viagem, assim, de repente, no trabalho dela para ir para o Peru. E ela falou que ela sentiu um chamado muito forte. Ela falou, vou ficar uma semana fora, e foi. E lá ela encontrou o local onde ela via nas regressões, que é onde ela chegou. Quando chegou, ela morava lá nos Andes, lá no Peru, no lugar, ela descreveu, e ela chegou a encontrar um dos lugares. Foi uma maior emoção para ela. Daí, depois disso, ela foi pesquisar, leu o livro sobre os exilados de Capela, né? E ela era uma geneticista lá. Os geneticistas, eles realmente têm a intenção de encontrar alguma cura, alguma coisa. Só que eles usam vida humana. E aí eles não, eles estão tão, o papel dela lá, ela era homem, né? Estava tão obcecado em conseguir que dane-se se vai matar, se vai judiar, não tinha isso. A obsessão pelo desejo da conquista, do poder da coisa é tão grande que ela não via isso. E ela falou que quando ela foi retirada de lá, ela falou, estava por pouco, eu ia conseguir. Então, assim, tem inúmeros casos, né? Porque já tem bastante tempo que eu trabalho com isso, então tem muita coisa interessante. Dá para escrever livro, só que eu acho que eu sou preguiçosa, porque eu tenho material separado para livro, mas nunca tive aquele ímpeto de escrever, sabe? Então, é bom que eu estou falando agora, né? Contando um pouquinho. Eu acho que são poucas vezes na minha vida que eu explanei casos de consultório, desses casos mais especiais. Isso é muito interessante, que o pessoal tem precisado muito. Eu vejo as pessoas aí que, inclusive, eu estava conversando com o pedreiro, até que está aqui fazendo, graças a Deus, vai terminar o caneiro. Ele falou que muita gente que ele conhece com depressão dentro de casa, não querendo. E agora que acabou não é que acabou a pandemia, mas que deu uma tranquilizada, tem gente que não quer sair de casa, Regina. E Sim. tem gente que está vendo dentro de casa, espíritos, está vendo, não quer dormir porque tem medo de ser levado embora. Tem gente com medo de extraterrestre, tem gente com medo de tudo. Na verdade, as pessoas estão com medo de tudo. O que está acontecendo agora nesse planeta? Pelo amor de Deus, me responde aí, Regina. Pois é, o medo é uma coisa que não é de Deus, vamos dizer assim, não é da luz, né? É da não-luz. E ele foi implantado na mente do ser humano, na vida do ser humano. O ser humano, quando ele vem para a Terra, ele passa pelo esquecimento e tem algumas coisas que são implantadas, e o medo é uma delas. E nós temos que superar, isso é mais uma coisa que o ser humano deve superar. Deve ter confiança na luz que é, no poder que é, no Deus que você é, porque você tem a centelha divina, e ir superando os seus medos. Agora, tem medos, Dorim, que são muito difíceis de superar sozinho, como dos que vêm de trauma. Na passada, eu estava falando daquela senhora que acordou durante uma abdução, né? E que ela estava com problema na vista, até ela estava contando. Ela não conseguia mais dormir. Ela tinha medo de dormir, porque ela não sabia o que ia acontecer durante a noite. Então, ela ficava acordada até quase a hora de amanhecer, que daí amanhecia, ela estava mais tranquila, clareava o dia, as pessoas levantam e ela se sentia mais segura. Então, isso já acabou, porque eu continuei trabalhando com ela, nós tivemos uma sessão agora muito interessante, ela acessou algo dela bem mais elevado, porque vieram as respostas, ela sabe quem ela é, de que linhagem que ela vem e o que aconteceu com ela. E ela não regrediu. Ela entrou num estado alterado onde essas respostas vinham para ela. Ela conseguiu entender tudo, então ela está calma, está tranquila, voltou à vida. Então, o medo, ele está chegando de várias formas. E a pandemia e a mídia, elas querem que as pessoas tenham medo mesmo, porque o medo,
ele, além de tudo, ele libera uma energia. Você vê que os animais sabem quando a gente está com medo, eles sentem um cheiro. Então, tem uma energia, tem uma frequência, deve ter uma cor e tem um cheiro. E essa energia que é liberada pelo ser humano é alimento de muitos seres que não são da luz. Eles se alimentam do medo. Então, é preciso fazer medo na massa. E como vocês sabem que existem as ondas HAARPs, existem milhões de coisas aí onde o controle da natureza, dos terremotos, das chuvas, de uma série de coisas está na mão de alguns. Então, isso causa pânico, causa medo. E como o medo está diminuindo, por mais que tenham pessoas com muito medo, mas tem muita gente despertando e já não tendo mais medo, se empoderando do Deus que ela é, dos poderes que ela tem, da força, na verdade, que nós temos, né? Confiando, buscando coisas interessantes, como agora o Arcanjo Miguel mandou uma oração de 3 dias para você anular os decretos, os pactos, os contratos, né? É uma oração de distrato para você desfazer os contratos que você faz, porque tudo que você faz fica vigorando eternamente. Não é porque você morreu aquilo acaba, então interfere nas suas vidas. Então, esse é o número de gente que liberava energia de medo diminuiu muito. Mas quando eles causam, que nem aconteceu agora em vários lugares, as explosões, né? Muitas pessoas entram em pânico, ficam amedrontadas, e aí aí a mídia espalha, e muita gente entra naquela energia e libera a vibração de medo, do qual eles se fazem banquetes, né? Então, é isso que nós temos que conseguir, superar nossos medos. Agora, os medos que vêm de traumas nesta existência, por exemplo, nessa vida, tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho motivo, eu nunca, por exemplo, tenho medo de água, mas nunca entrei na água, nunca passei por afogamento, porque é muito normal uma criança cair numa piscina, quase morrer, e ser retirada, então ela tem medo de água, vamos dizer assim, ou numa banheira, ou quando pequenininho afogou, sei lá. É um trauma natural dessa existência. Agora, tem pessoas que não aconteceu nada e tem pavor de água, ou tem pavor de lagarta, ou tem pavor de qualquer outra coisa. Então, já vem de outra existência, e isso é fato, porque eu já trabalhei com muitas pessoas com pânico, com fobia. Nas regressões vem os traumas, sim. Tem traumas, assim, terríveis, bem complicados até, de pessoas que morreram em fogueira, morreram enforcado, foram mortos na guilhotina. Olha, tem coisas e coisas, assim, desse nosso passado, né? Passado da humanidade aí, nessa era de trevas que vivemos. Ô, pessoal, eu quero pedir a vocês que ajudem a TV Galáctica. A TV Galáctica recebeu um strike. Eu já consegui conversar com a pessoa que deu o strike. A gente fez um acordo, né? Porque realmente tem pessoas que não podem ver a gente crescer, a luz crescer. Então, está subindo ao vivo na página do TV Galáctica, no Facebook do Wagner Dorim, no YouTube Wagner Dorim TV Galáctica, e depois ele sobe lá no YouTube da TV Galáctica como estreia. Então, se você não está conseguindo ver agora, vai ter depois a estreia lá, que lança como ao vivo também, lá no TV Galáctica. Mas para você que está acostumado a ver ao vivo, então, no canal do YouTube do Wagner Dorim, sai ao vivo. Ô, Regina, tem aqui o pessoal falando, quem me dera saber o que está passando comigo. Como que a pessoa ela pode se encontrar nessa vida dela e saber o que está acontecendo? Por exemplo, é a Maria Tigal. Porque tem muitos que não sabem, tem muitos que procuram e falam, qual é a minha missão? Qual que é, o que eu estou fazendo aqui? Porque muitos devem te procurar também assim, né? Essa pergunta é muito comum, né? Muito comum em qualquer pessoa, até nas rodas de amigos e tudo mais. Todo mundo quer saber qual é a sua missão, mas eu digo que, assim,
Ninguém está no lugar errado. O que você está fazendo é o que você tem que fazer. A missão de nós todos é aprender a nos amar, a gostar da gente, a ser apaixonado pela pessoa que sou, porque eu sou um Deus, eu tenho que descobrir isso em mim. E fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Se eu estiver fazendo essas coisas, eu estou cumprindo a minha missão. E a minha missão aqui é aprender a amar. Essa é a maior missão. E é aprender a amar a mim primeiro. Me respeitar, não me boicotar, saber me perdoar, porque estou aqui experimentando. Isso é uma das coisas que as pessoas muitas vezes se cobram, não se permitem. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, aproveitando que eu já falei que meu filho teve câncer. Nessa ocasião que ele teve câncer, um dia ele estava em isolamento. O isolamento, quando a quimioterapia faz muito efeito negativo, tem que isolar, porque a imunidade cai demais, e enfim, é um lugar de isolamento. E eu estava com ele, só podia ficar uma pessoa, eu estava com toda a roupa, com todo o equipamento, com ele. E chegou uma senhora para fazer a limpeza no quarto. Essa senhora entrou com a cara fechada, batendo a porta, empurrando tudo, fazendo barulho, com uma agressividade. Aquela senhora não estava bem, ela não podia estar ali naquele momento, num lugar tão especial, de pessoas tão sensíveis, porque, assim, a sensação que eu tinha é que meu filho era um bebê. Ele estava com 17 anos naquela ocasião. Ele estava tão fragilizado que eu tinha vontade de pôr ele dentro da minha barriga, essa era a sensação. Porque como que entra uma pessoa com aquela energia, era perceptível, porque ali tudo era perceptível. Então, eu digo para você, se você teve um dia mau, se você está ruim, seja proativo aonde você for, porque se essa senhora tivesse num outro grau de elevação, ou ela poderia chegar lá, abrir aquela porta, dar um sorriso, dizer bom dia, chegou a alegria, chegou tudo de bom aqui, eu vou deixar esse quarto cheiroso para vocês e fazer tudo com carinho e com amor. Isso é a diferença. Essa é a missão de cada um. Não importa onde que você está. Não importa se você está levando chá para o doente, se você está limpando as comadres, se você está limpando o quarto, não importa. Importa é como você faz. E o como é a nossa missão. É aí que nós temos que descobrir. Em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação e em qualquer trabalho. Agora, as pessoas que têm tempo e possibilidade, elas podem ajudar mais. Por isso que tem muito mais pessoas idosas que já se aposentaram trabalhando voluntária do que os jovens, porque eles têm que sobreviver e ir atrás da vida deles. E assim mesmo, tem muitos jovens que estão aí nos finais de semana se propondo a se doar, a fazer alguma coisa. Esse é uma coisa que a gente diz que faz pelo outro, mas a gente faz pela gente mesmo, porque nos faz um bem muito grande ajudar o outro. Então, na verdade, isso é a missão. E descobrir quem eu sou, eu tenho que voltar para dentro de mim e resgatar o contato meu comigo mesmo, acordar para quem eu sou, buscar com seres mais elevados que eu tenho contato, seja lá com Jesus, com Deus, seja com quem for, de pedir para que você tenha sonhos lúcidos, que você se lembre no outro dia das experiências que teve, de conectar com o seu eu sou, pedir que ele te mande as pessoas certas, o material certo, as coisas certas para você fazer no lugar certo, na hora certa. É essa conexão, nós temos que voltar para dentro. Isso é a nossa missão. Essa é a maior missão de todos. Aqueles que estão buscando fora, fica bem mais difícil. O fora Regina, pode facilitar e ajudar. Uma pessoa ontem me procurou, e eu lembrei agora, que ela tinha as fotos dos sonhos, tudo, mas é uma coisa pessoal dela, mas é assim, eu senti uma energia dela no sonho, tudo, que ela era uma híbrida, e que recebeu a energia à noite, nos sonhos. Isso também acontece, de receber as mensagens, e, inclusive no sonho dela, tinha uma foto de um espelho, naquele espelho tinha um Saint-Germain
um arcanjo Miguel, que direto com ela, eles também, acontece isso, é uma espécie de uma abdução, que ela é levada para outra dimensão, como que funciona isso também? Bom, quando a Eu acho gente que tem dorme, muita pessoa, acho que deve ter muita pessoa que passou por isso, porque normalmente só fica pensando que vai ser abduzida pelos extraterrestres, mas aconteceu ontem isso comigo e a pessoa me perguntou, eu falei, peraí, amanhã eu tenho uma live com ela, eu vou tirar essa dúvida. então, quando a gente dorme, depois de um tempo que você dormiu, o seu espírito ele pode se libertar por aí. Ele está preso ao seu corpo pelo fio de prata. Então, quer dizer que você vai voltar. Só quando rompe esse fio de prata é que você não tem mais como voltar para o corpo. Então, você está preso por esse fio e você vai exatamente para os lugares aonde você está vibrando e conectado. Vamos supor que você assistiu um filme de terror e foi dormir. Então, as últimas coisas que você pensa, sente e vê é para onde a sua mente, primeiramente, na hora que dormir, vai se dirigir. Então, é muito importante, quem quer cuidar do sono, quer ter experiências astrais, quer ter contato com seres elevados, tem que estar também numa vibração mais alta na hora de dormir. Então, por isso, muito importante fazer oração para dormir, se conectar com esses seres mais elevados, entrar numa frequência mais elevada, fazer proteção ao dormir, né? Então, tem muitas formas de você se proteger e pedir um direcionamento durante o sono. Então, as pessoas que vão para uma frequência alta, com seres de uma vibração já acima de 5D, né? Então, quinta dimensão, que eu estou dizendo, quinta, sexta, sétima, é porque essas pessoas já estão nessa conexão. Elas já estão trabalhando para isso. Ou elas têm, vamos dizer que um trato com esses seres, veio com uma missão ou com alguma coisa, então eles passam essa missão, é como se chamassem a atenção, olha, você foi fazer tal trabalho e está brincando em vez de trabalhar. Então, é nesse sentido. E muitas vezes você aprende muito durante o sono, você voa, você faz conexão com uma série de situações. E existe o plano astral também. O plano astral, ele tem o médio, o baixo e o alto, mas o plano astral, geralmente, é de confusão, é de briga, é de dor, é de trabalho. Ele não é um lugar tranquilo para se ir. Muitos vão trabalhar lá, mas muitos não. Então, sabe aquele sonho que você parece assim, eu tenho que ir trabalhar, mas aí eu não consigo ir trabalhar. Daí eu chego lá para trabalhar, os clientes não vieram, a sala está quebrada, aconteceu não sei o quê, aí eu quero ir, o ônibus não passa, o avião não chega, e passou do horário. Isso tudo é plano astral. A pessoa está perdida ali nas suas preocupações. A mente se perdeu num mundo de situações que estão preocupando, estão enchendo a mente. A pessoa dormiu com a mente muito carregada. Então, no meu canal, eu fiz até um vídeo para ajudar a pessoa a limpar a mente. Ele é um vídeo onde que eu ensino uma técnica para antes da pessoa dormir, ela esvaziar a mente dela. Daí ela faz a oração dela ou a meditação. O sono geralmente é muito bom, pode ter todos esses contatos superiores, vamos dizer assim. Está respondido? Sim, Regina, realmente o pessoal tem muito medo, muita coisa. O pessoal, inclusive, deixa eu ver aqui, a Adriana, é uma pessoa que não é religiosa, mas deseja contato com seres elevados. Existe outra forma, não religiosa, tem os dois pés atrás com religião e rituais. Como faz? Pois é.
fazer meditação não é religião. E a meditação é voltar para dentro de si. O que você precisa, se você não quer buscar através de um mestre, de um templo, e que eu também não acho necessário, algumas pessoas vão, né, aprender a meditar em grupo, tudo bem, você vai aprender, tem técnicas para você aprender, mas o mais importante é você estar em conexão com você mesmo. Eu não sei se você já leu os livros do Abraham Hicks, que o Jerry e a Esther Hicks escreveram vários livros, vocês podem procurar no nome deles, mas o primeiro livro que ela escreve é alguma coisa de prosperidade, e ela conta que para ela acessar o mentor dela e ter todo esse trabalho que ela desenvolveu através dele, que hoje ela canaliza muita coisa, ela ficou 3 meses, ela e o marido, 15 minutos por dia, em silêncio, em meditação. Demorou demais, ela falou que ela achava que não ia conseguir, porque um dia ela foi num lugar, numa pessoa que disse para ela, olha, estão pedindo aqui, tem um trabalho importantíssimo para fazer com você e com seu marido, acho que a pessoa era uma vidente, alguma coisa assim, mas você precisa meditar 15 minutos por dia, um dia eles vão chegar. Então, assim, tudo tem um tempo. Essa pessoa precisou 3 meses fazendo consecutivamente, com insistência, acreditando que isso ia acontecer, para daí esses seres, porque não é um só, era um conjunto, né, que se denomina Abraham, né, em português. E então eles começaram daí a trazer todo o conhecimento que está em livros, em palestras, que são incríveis, vale a pena aprender. Mas você que não quer ir em religião, você tem que começar a buscar dentro de você, a fazer uma meditação. Aprenda qualquer meditação que você queira. E comece a praticar, porque aí as respostas vêm. Você começa a se conectar com algo superior a você, que pode ser seu eu superior mesmo. Nós temos muito mais coisa do que podemos imaginar. E, às vezes, a gente pensa que é um mentor, mas é um eu, uma parte minha mesmo superior, já na minha mônada, que está ajudando essa parte aqui, né? Ou ajudando os que estão nessa dimensão que eu estou, através de mim. Então, você precisa voltar para dentro de você, fazer esse exercício diariamente, que você vai chegar onde você quer chegar. E fazer essa conexão, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos muitos amigos de luz e muito dispostos a que a gente consiga se conectar com ele. Eles querem muito isso. Doutora, tenho aqui na internet, o pessoal está perguntando, posso ser abduzido acordado? Por exemplo, agora, como eu estou aqui falando com você, de repente eu ser abduzido? Sim, existe aquelas coisas que a gente diz de lapso de tempo, né? Que eu estou aqui conversando com você, e são aqui no Mato Grosso do Sul, 3h40, aí eu estou conversando aqui com você, e eu não sei o que acontece, não aconteceu nada, e aí eu olho no relógio de novo, são 6 horas da tarde. Mas como? Como que foi isso? Em minutos passou 3 horas, né? Então, esses lapsos de tempo é quando a pessoa é retirada e depois é colocada com amnésia, porque é feito amnésia. A amnésia é feito quando a gente nasce, quando a gente acorda todos os dias e quando a gente vai para esses lugares aí, né? As abduções e até muitos contatos, às vezes, a gente passa pela amnésia. Então, existe essa possibilidade, mas é muito mais comum quando você está dormindo, ou em meditação, ou numa forma mais fácil para eles acessarem. A pessoa numa abdução, outra pergunta aqui, numa abdução, ela volta chipada, ela pode voltar com chip, com implante da abdução que ela foi feita? Como que ela pode se prevenir para não ser chipada? Então, muitas coisas assim. A única forma de você se prevenir é você ir ganhando esse poder
e fazendo conexão com seres elevados, ficando em vibração elevada, dormir nessa vibração mais alta, porque hoje tem até músicas, né, com vibração em hertz, acima de 430 e poucos hertz, tem que ter cuidado com isso também, porque tem músicas que têm um hertz pequeno diferente, que fazem ao contrário, e tem meditações guiadas, tem relaxamento guiado, então, e muitas decretos, orações, trabalhos com as luzes, né, das chamas, dos 7 raios. Então, qualquer coisa que você faça na sua sintonia para ter esse bom sono, como eu já expliquei, vai te ajudar a conseguir não ter esses contatos ruins. E também quando, se por acaso você não quer, e você tem pessoas que já acordaram e viram a abdução, falam, não quero, sai daqui, eu não permito, em mim ninguém coloca nada, eu mando em mim, isso com pessoas que têm consciência. Então, quando a gente não tem consciência que a gente dorme, a única forma é estar nessa vibração mais alta e protegida, através de proteção que você faz. Pode ser com luz azul, pode ser com Arcanjo Miguel, pode ser inundando o seu quarto de energia de luz, de proteção da vibração da luz branca dourada. Isso daí, cada um, é muito pessoal, mas dificulta. As coisas que são baixas, os vírus, as magias, elas todas têm uma vibração muito baixa. Então, vamos dizer assim, que está no plano aqui embaixo. Para você ter contato com isso, ou você pegar um vírus, você também tem que estar aqui, em energia de discussão, de briga, de raiva, de ressentimento. Então, a gente desce para esse patamar aqui, de vergonha, de culpa. E aí, as coisas ficam mais fáceis, porque o sistema imunológico, ele baixa. Então, a primeira coisa que acontece, a queda do sistema imunológico, porque o estresse debilita. Então, é isso. Tem que estar na vibração mais alta. Então, evita notícias ruins, evita briga, discussão, né? Dá um tempo, fala, vou pensar, tenta fazer as coisas da melhor forma possível, tenta ser proativo, como eu estava explicando lá o caso do hospital, da missão, porque são as únicas formas. Quando você está na vibração mais alta, tudo que está aqui embaixo não tem como chegar em você. Não tem, você irradia luz, você irradia alegria, isso tudo não chega. Então, isso é muito importante. Dorim, eu não sei se você vai me fazer uma pergunta, mas tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, que muita gente me perguntou, que é assim, é perigoso? Tem 2 perguntas, tá? Vou deixar você falar. É uma pergunta que muita gente me fez, eu já vou responder para todo mundo. As pessoas perguntando qual o perigo de se fazer uma regressão, por exemplo, online, ou uma hipnose online, e cair a internet. Então, eu achei graça, porque já me fizeram a pergunta, e se acontecer alguma coisa com a senhora enquanto eu estou aqui hipnotizado ou regredido? Eu falei, como assim aconteceu alguma coisa? Ah, sei lá, se desmaiar ou morrer. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, gente, o transe hipnótico, seja lá o nome que quiser chamar, expansão de consciência, porque esse nome, transe hipnótico, ele tem uma certa conotação, né? Um certo preconceito, até uma marginalização em cima dele. É só uma expansão da consciência. Então, quando acontece alguma coisa, vamos supor, de cair a internet, ou do terapeuta sair da sala, sei lá, e acontecer alguma coisa, a pessoa vai voltando, e alguns até entram em sono fisiológico e depois acordam, naturalmente, como se estivesse saindo de um sono. Então, não tem que ter a hipnose como uma coisa, não é nada disso, as pessoas ficam conscientes, falando comigo, me contando, eu vou conduzindo, senão não teria como a gente fazer uma regressão e dar sequência e tratar as coisas que aparecem, né?
Então, é uma coisa muito simples. Se cair a internet, vai ficar lá até que possa se mexer direitinho e voltando, como sai com relaxamento. Todo mundo, acho que já entrou num estado de relaxamento meio profundo, né? A gente vai voltando. É mais ou menos isso. Então, não tem perigo, não tem nada assim que possa acontecer. A única coisa que em terapia é difícil online, se a pessoa tiver uma catarse ou uma abreação, que a gente chama, que no meu consultório eu sei como lidar, porque isso já aconteceu várias vezes, e não foi em regressão nem em hipnose, não. Foram técnicas que propiciam vir a coisa para fora. Então, essa é a única coisa que fica mais difícil, mas normalmente a gente não vai fazer isso acontecer, né? Não vamos deixar isso acontecer, se possível. Doutora, eu estou hoje aqui até com plateia. Ela quer te fazer uma pergunta. Vem aqui, Rô. Eu estou com os cachorros aqui, enlouquecidos aqui, também. Oi, tudo bom? Oi, tudo. Ah, que legal. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava assistindo como que nós podemos nos livrar dos maus pensamentos, que justamente esses que criam umas ondas, né? Que faz com que a gente use o eletromagnetismo ao nosso desfavor, né? Sim, os pensamentos negativos também muitas vezes são implantados, viu? São comandados através de chips, através de implantes, muitos deles. E muitos vêm de traumas. A pessoa não tem controle, a gente chama na psicologia e na psiquiatria de pensamentos invasivos e pensamentos negativos totalmente invasivos. E a pessoa não tem controle, eles vêm. E eles vêm de coisas horríveis que elas falam, eu jamais faria isso. Mas meu pensamento não sai disso, como estupro, como esfaquear a pessoa que está do lado, uma coisa terrível, já são bem piores. Então, esses precisam de tratamentos que está ligado a algum distúrbio, que pode ser até o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes vai precisar de medicamento, às vezes não. Às vezes a terapia e os florais ajudam muito. Agora, esse pensamento negativo comum que todo mundo tem aí, hora que vê, já está pensando em algo que não devia estar pensando, ou está remoendo alguma coisa que não devia. Esses a gente que tem que mandar embora. Eu mando, ninguém pensa por mim. Você não pensa por mim, pensa? Não. Então, se sou eu que penso, eu mando no meu pensamento. Então, eu não vou pensar nisso. Eu paro aqui agora esse pensamento e escolho outro. É difícil no começo, mas é possível e é um exercício. Sem esse exercício, a mente não faz aquela rede neural que ela precisa. Por isso que fala que às vezes precisa 21 dias de repetição. 21 dias de repetição para que se forme essa conexão e comece a tornar um hábito. Mas tem gente que precisa fazer 3 vezes 21 dias. 21 dias só não é suficiente. Então, cada um é cada um. Ah, eu fiz 21 dias e ainda não mudou. Então, precisa mais 21, ou talvez mais 2 vezes 21, até firmar essa rede neural que traz o hábito. Nós temos milhões de hábitos negativos. Por que eles aconteceram? Porque nós repetimos, virou um hábito. A mente é treinada para tudo que ela aprende virar um hábito, para que você possa aprender coisas novas. Você dirige, quando você dirigia, o começo era uma coisa terrível, né? Nossa, tem que olhar aqui, soltar aqui, pegar, pôr a marcha, ligar, olhar no retrovisor, não sei o quê. Hoje você faz isso tudo sem pensar. Você come dirigindo, liga a rádio, vê celular, bate no filho, puxa o cachorro, seja lá, não é? Porque você já criou esse hábito. Essa rede neural está prontinha, você dirige no automático, chama piloto automático. Já está no automático. Então, tudo nosso negativo que está no automático, nós temos que parar e fazer uma outra rede positiva, seja de pensamento, seja de comportamento, é um trabalho. A programação neurolinguística ajuda muito nesse sentido. Então, a mudança, né, nesses hábitos. E o pensamento é você está lavando louça?
O que existe ali na louça? Só o momento presente, é o seu momento de poder, é o seu momento de você ficar alegre, de você agradecer que você tem a louça para lavar, você tem a água, você tem as mãos, você tem saúde. É nisso que nós temos que estar, no presente, vibrando positivo, com gratidão, com alegria, com satisfação. Aí você está numa vibração e está parando o negativo. Aí o negativo vem de novo, você para de novo, é um exercício. E eu vou te dizer uma coisa, eu já fiz muito isso. Hoje, dificilmente eu entro num negativo. E quando eu entro, não que dificilmente, tá cheio de coisa, mas eu não deixo, eu não vejo, não quero. Eu eu mando luz, eu trabalho com outras coisas, eu afasto aquilo. Eu não fico naquilo, eu busco só o que é bom, o que vai me nutrir, para ficar nessa vibração. Senão a gente... É isso mesmo, é isso que eu faço. É cheio aí, né, de coisa. Faz mais uma. Não, essa pergunta foi ótima, foi exatamente o que eu estou praticando. Mas a gente sempre pensa assim, será que essa é a maneira correta, né? De você, na hora que vem aqueles pensamentos, que todo mundo tem alguma coisinha. Eu, geralmente, agora eu estou emitindo luz. E eu tenho 3 palavrinhas que eu falo, né? E na hora eu estou conseguindo me desligar. Mas é a prática, justamente você todo dia praticar e como fala, você aumentar realmente a sua luz, né? Essa é a prática. Sim, e quando é muito difícil, pega músicas alegres, que trazem alegria. Tem uma música que eu adoro, ela é um rockzinho. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu ponho lá no YouTube. Então, assim, eu vou buscando músicas quando eu vejo que a coisa está carregada. Eu ponho músicas, eu penso em memórias, aí eu revivo memórias alegres, fazendo uma técnica que eu sei que ela instala. Eu vou buscar isso, eu vou buscar pensar, até eu entrar nessa vibração de novo. Porque cair em tristeza, em situações, todo mundo cai. O importante é quanto tempo você fica nela. Você vai arrastar isso para o resto do seu dia, para o resto do seu mês, e tem gente que arrasta para o resto da vida, onde chega. Porque aquilo, porque não sei o quê, não é assim? Então, não. A diferença de uma pessoa que fica bem não é que ela não tem esses momentos, é que ela não se deixa ficar muito naquele momento. É quanto tempo você fica ali? É pouco tempo, eu não fico. A hora que eu percebo, eu já estou fazendo alguma coisa para sair daquilo ali. Às vezes, até falar com uma pessoa é importante, conversar com alguém. E é isso que eu vejo, que é uma fuga, muitas vezes, que a pessoa fala assim, hoje eu estou depressiva. Ela está determinando, né? Mas é justamente o momento que ela tem que usar aquilo para o contrário, para justamente usar o positivo. Eu não estou depressiva, né? E mudar, porque realmente então, ela vai atrair aquilo. Tem pessoas que acordam, né? Hoje acordei depressiva. Por quê? Porque teve alguma coisa no plano astral que ela viveu, já começa daí. Ela não deitou preparada para ter um bom sono, para estar numa vibração alta. Vivenciou alguma coisa ruim, reviveu algum trauma, foi para um plano astral baixo, alguma coisa. Então, ela já acorda com essa depressão. Mas e aí? Vai reafirmar isso? Não. Acordei. Eu também entendi que eu vou para o plano astral baixo, sei lá, não acordo muito bem. E aí? Aí eu já começo o meu trabalho de conexão com o meu eu sou. Eu repito, eu sou a divina presença, o eu sou. Então, eu faço a conexão, aí eu faço alguma coisa, eu trabalho meu chakra, se eu posso tomar um sol, se eu posso pisar na terra, e começo a pôr música. Agora, se eu tenho que ir correndo para o consultório, então eu tenho que fazer um trabalho mais firme e forte, que seja 10 minutos, 5 minutos, para eu ir bem para lá, porque eu vou atender pessoas. Então, e dormir é muito importante, dormir bem, entendeu? O que você vê à noite, o que você conversa à noite, o que você vibra à noite é muito importante. Eu estou dormindo bem pouco, viu? Sonho bastante, faço viagem astral muita, estou trabalhando muito aí. Pois aí chega então, se você está fazendo isso, está te trazendo alegria, bem-estar e acordando bem, ótimo. Sim, sempre. Estou acordando mais cedo, dormindo mais tarde, mas é assim, dá esse cansaço à tarde um pouquinho, mas meu dia é longo, né?
Pois é, Dorim, mas você sabe que tem um sono agora, eu não sei, eu estou numa fase assim, que eu também estou precisando dormir um pouco depois do almoço. Às vezes é 20 minutos, às vezes é 40, mas me recupera para o resto do dia, porque o desgaste, o terapeuta, ele doa energia, ele doa ectoplasma, ele doa uma série de coisas. Eu tenho que estar com um copo d'água do meu lado o tempo todo que eu estou atendendo. Eu bebo litros de água. Como que cabe tudo isso? Mas vai. Eu não sei para onde que vai. Eu preciso. Tem uma pergunta aqui. Nós precisamos desse descanso depois do almoço, o terapeuta. Ele precisa dar um tempo, o cérebro se renova. Às vezes é uma meditação de 20 minutos. Você renova o cérebro. É isso mesmo. O Wilson Senna, bom, eu não tenho religião, meu negócio era só trabalhar. E, de fato, aconteceu essas coisas comigo. A minha mãe é curandeira e vi bastante esses seres greys que vêm do alto, mas antes disso eu tinha recebido o Salmo 97, e ainda em português. Então, imaginei que tenha ligação com a religião, mas creio que cada caso é um caso. No meu foi corrupção generalizada. Enfim, houve muita morte naquela época que fui abduzido, seja nas políticas, seja dos policiais e também com os bandidos, etc. Deu um relato para você, legal aí. Pois é. A mãe é curandeira e ele não... a mãe é curandeira. E ele viu os greys junto com a mãe, isso que eu não entendi. Ou ele foi abduzido? Minha mãe era curandeira e eu vi bastante esses seres greys. Ele viu bastante seres greys. Trabalhando junto com a mãe? Vem do alto, mas antes disso eu tinha recebido o Salmo 97. Não, ele não fala que estava trabalhando com a mãe ou não. Isso ele não falou. Você pode escrever embaixo se estava com a sua mãe ou não? Pra gente? É interessante porque o Salmo 91, que geralmente o pessoal lê, né, que é um salmo de proteção. Você ter esse salmo, a Bíblia aberta, as pessoas lerem esse salmo, ele é um salmo de proteção. O 97 eu nunca tinha ouvido falar. 97. Salmo 97. Então, eu nunca tinha ouvido falar do Salmo 97, se ele serve para proteção, para que é que... Porque os salmos também têm as suas direções. Tem o salmo da prosperidade, tem salmo da proteção, tem salmo para abrir a mente, tem salmos, os salmos são muito sábios, né? Eu nem sei se eles estão na Bíblia, mas eu nem sei se eles são vinculados à religião, porque tem uma sabedoria atrás. O Joseph Murphy escreveu um livro só sobre os salmos e a decodificação dos salmos. Querida, não parece, mas nós temos 1 minuto para você deixar seus contatos. Eu estou deixando aqui o da TV Galáctica para também passar o seu. Quem não conseguir falar com você, é só chamar o TV Galáctica que eu passo o seu número. Passou rápido hoje, hein? Sim, eu agradeço aí. Desculpa, o Nilson, então não vai dar. Se ele quiser falar comigo alguma coisa que eu não consegui responder aí para ele, também não consegui entender direito. César, peraí. Ele falou aqui, só um minuto. Eu fui abduzido, a minha mãe já morreu naquela época. Na época que ele foi abduzido, a mãe morreu. Ah, entendi. Então, quer dizer, que a mãe era curandeira e também morreu e ele foi abduzido. Talvez ela protegesse ele, né? De alguma forma. Porque o curandeiro, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe grande. E o filho é uma coisa que está sempre protegida. Então, ela se foi e a abdução aconteceu. E deve ter sido pelos greys que ele estava falando, né? Bom, então, finalizando já, que não dá mais tempo da gente conversar, eu deixo o meu carinho a todos vocês, um abraço virtual, e o meu telefone, para quem estiver precisando falar alguma coisa ou entender alguma coisa, é o 67, que é o meu DDD, o telefone é 99913-3397. 67, 3 vezes o 9, 13... Quantos 3? 1,
133397. É 33? Duas vezes ou uma? 3397. Os 4 últimos dígitos. Certo. E os outros são 3913, né? Tem 99913. E aí eu espero ter contribuído com vocês, e como eu estava dizendo para o Dorim, semana que vem eu não vou poder estar aqui, nem a outra, porque eu vou viajar, aniversário de Campo Grande. Aí, se o pessoal quiser, fizer mais perguntas, a gente quiser conversar, a gente marca para depois dessa data, né, Dorim? A gente está daqui 15 dias, você volta. Isso aí. Tá bom, querida? Falou. Obrigado, doutora. Namastê. Namastê. Uma boa viagem aí. Obrigada. Gratidão, Cristina. Gratidão. Tchau. Gratidão a todos vocês também pela oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.